Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Quem vos fala aqui é o Miguel e conosco aqui na rádio. Bom dia, Cacá também. Eu sempre esqueço do Cacá, que é o que chega mais cedo aqui na rádio. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter uma manhã de muita luz, de muita paz. Antônio, muito bom ter você conosco aqui, né? Segundo programa do Antônio com a gente no grupo. A Michela está viajando, né? Fica aqui o nosso abraço também para a Michela. Quem sabe ela está ouvindo lá, né? Ela falou que queria estudar também, que se recupere, ela e os familiares dela, né? Passaram por uma dificuldade física aí do corpo, mas estão melhorando já. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Terezinha. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. É muito agradável, muito feliz da minha parte estar presente nesse estudo, poder participar com vocês todos e estudarmos juntos e estarmos sempre buscando melhorar as nossas vidas com essa filosofia incrível que é a filosofia espírita, que modifica as nossas vidas, que nos dá um suporte, que é a moral do Cristo junto a nós para enfrentarmos as dificuldades naturais que existem na vida de encarnado. Verdade, Antônio, e é muito gostoso porque eu saio aqui de Londrina, vou buscar a Teca e o Antônio lá em Cambé, eles moram em Cambé, e quem coordena esse programa é o Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, e a gente vem conversando do tema, de outros assuntos, já vem estudando o Espiritismo, que é realmente isso que o Antônio fala, é uma doutrina de muita luz para todos, é bom sempre deixar claro isso, independente da fé, da crença que a pessoa professe, o Espiritismo pode fazer parte sim dos seus estudos, das suas buscas, das suas dúvidas, e eu creio que vai ajudar, como tem ajudado muita gente. Bom, pessoal, nosso primeiro momento é o Momento Espírita, preparado pela Federação Espírita, que hoje traz como título Não Desistamos do Bem. Não desistamos do bem. Por vezes, nos sentimos impotentes diante das próprias limitações. Desejamos fazer tanta coisa, de mudar as situações que nos infelicitam e fazem sofrer aqueles que nos rodeiam, mas não logramos sequer dar o primeiro passo. Os problemas do mundo são tantos que temos a impressão de que não há nada que possamos fazer, considerando a nossa pequenez. Talvez já tenhamos pensado em desistir do bem e deixar que as coisas sigam ao sabor dos ventos. No entanto, nunca desistamos do bem. Há dias em que desejamos ser um grande e produtivo pomar para atender à fome de muitos. Ante a dificuldade de consegui-lo, tornemo-nos uma árvore frondosa e acolhedora, que produza flores e frutos. Por vezes, pensamos em como seria bom sermos uma fonte cristalina. Não podendo, transformemo-nos num vaso de água fresca e aplaquemos a sede de alguém. Desejamos ser uma montanha elevada a apresentar horizontes infinitos ao homem que a conseguisse escalar. Diante da impossibilidade, sejamos um degrau humilde para a ascensão de quem ambiciona a glória estelar. Pretendemos ter um sol no coração a fim de clarear a estrada dos viajantes da noite. Em face do impedimento, acendamos uma lâmpada de esperança no caminho de um desalentado. Almejamos ser um jardim de bênçãos para o enriquecimento da paisagem dos homens. Não o conseguindo, convertamo-nos numa flor,
abençoando com nosso perfume a estrada dos desesperados. Ambicionamos as gemas preciosas do seio generoso da terra, a fim de diminuir a dor e a miséria dos caminhantes da aflição. Não as possuindo, distendamos a palavra de renovação como pérola de inigualável valor, erguendo quem se recusa a levantar para prosseguir na luta. Pensamos em escrever poemas de engrandecimento à vida, enriquecendo as mentes e os corações com painéis de luz e sabedoria. Na impossibilidade de fazê-lo, por nos faltarem os requisitos essenciais, escrevamos uma mensagem singela com expressões de amor a quem se encontra na curva da queda e perdeu a confiança na afeição dos outros. Esperamos a melhoria das criaturas e do mundo. Decepcionados por não poder alcançar essa difícil meta, coloquemos no altar dos sentimentos um santuário à fraternidade e ao dever superior. Não desistamos do bem. Não desfaleçamos no bem. Não duvidemos da vitória do bem. Sejamos uma expressão do bem em triunfo, mesmo convertidos num grão de mostarda, que todavia produzirá estímulos vigorosos para o bem de todos. Seja qual for a situação, jamais desistamos de fazer o bem. Jamais duvidemos da força do bem, porque o mal não tem vida própria. Ele só se insinua quando o bem não está presente. O mal, assim como a sombra, bate em retirada aos primeiros raios de luz. Façamos o bem em toda parte, com as mãos e com o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em nossos braços como estrelas brilhantes. Ampliemos as nossas disposições íntimas, dirigindo-as para o bem. E não nos preocupemos, senão com a semeadura de bênçãos pelo caminho. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje. Como sempre, uma mensagem edificante, profunda, simples de entender. E eu me lembrava aqui agora, né, Antônio, por que essa colocação, essa frase, né, para a gente não desistir do bem. E uma ideia que me veio é que está na nossa essência, né, o bem, pela nossa criação, criados simples e ignorantes, né, por Deus, nosso Pai, mas que na essência nossa estão todas as virtudes, todo o bem, tudo que é elevado, tudo que é divino. E cabe a cada um de nós, pelo trabalho, né, incessante de crescimento, a gente fazer com que essas características se aflorem, né, à medida que a gente vai entendendo melhor as leis de Deus, vai compreendendo as leis de Deus, e é o que o Espiritismo nos permite, né? Eu lembrei agora também uma questão do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores que trabalharam na codificação das informações, Kardec pergunta assim: basta não fazer o mal? E nós vimos, né, que o mal, pelo texto, é a ausência do bem. Ele não tem vida própria. Gostei muito dessa expressão, né? E Kardec pergunta: basta não fazer o mal? E os espíritos: não, nós temos que fazer o bem até a exaustão de nossas forças. Então, se nós nos omitimos e não praticamos o bem, nós também estaremos aí não cumprindo o nosso dever perante Deus, perante as leis, perante a sociedade e com a gente mesmo, né, Antônio? Acho que o primeiro compromisso de cada um de nós é estar com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Tá certo. A dificuldade em entendermos o que seria o bem,
quando você nos lembra de que temos a herança divina, somos filhos de Deus. Jesus diz que somos luzes, e essa luz que existe em nós, ela é a herança do Pai. Portanto, só o bem, só o amor é eterno, só o amor é infinito, só o amor vai continuar, vai permanecer. Porque o mal é transitório, ele está no trânsito da vida, ele está aí para promover também o progresso através dos nossos erros, porque o mal ele começa a existir quando cometemos os nossos equívocos, quando erramos. Mas eu disse, o que seria o bem? O que seria o bem senão quando entendermos que o bem deve ser o bem de todos e não apenas o que é bem e bom para mim, mas sim para todos, para todos. Mas enquanto não conseguimos compreender com essa expressão forte que está dentro da moral do Cristo, Jesus nos ensinou isso vivendo, quando ainda temos essa dificuldade de praticar isso, façamos o bem de alguma forma, como a natureza nos ensina, como algo instintivo, como algo que está dentro de nós, porque é a nossa herança do Pai eterno. Somos filhos da luz, que sejamos uma pequena vela que vai iluminar os caminhos de alguém que está no escuro, de alguém que está precisando muitas vezes ouvir uma palavra para tomar uma decisão melhor. Pensemos sempre nisso, de podermos ser uma pequena vela, mas essa vela que vai iluminar o caminho de alguém que vai auxiliar a nós também. Jesus abençoe a nós todos, meus queridos irmãos ouvintes. É isso mesmo, Antônio, muito boa esse exemplo que você dá da luz, né? E a gente entende que a escuridão ou a treva, quando a gente observa nos escritos, nos postulados espiritualistas, mesmo espíritas, né? Citando a palavra treva, escuridão, é justamente pela ausência de luz, né? Então, quando a luz se faz presente, desaparece toda a dificuldade, né, Teca? De não entendimento, de não conhecimento, de falta da prática do bem. E é isso, nós estamos aqui para iluminar a nossa vida e também a vida daqueles que estão conosco na caminhada, né? Verdade, Miguel. Eu estava aqui pensando, porque assim, o texto fala, não desistamos do bem. E a gente tem, às vezes, visto, né, pessoas, muitas vezes, dizendo assim que está cansada já de fazer o bem e tudo, pela ingratidão, né? Por às vezes você fazer e a pessoa às vezes ignorar aquilo que você está fazendo. Mas isso aqui é uma forma realmente da gente estar sempre em mente que o bem, ele tem que ser feito independente de qualquer situação, né? Você não tem que pensar no que o outro vai fazer ou vai deixar de fazer. Você tem que fazer o bem pelo bem de fazer, né? Porque eu penso sempre assim, você fazer o bem, você está fazendo para você também, né? Porque a gente se sente aliviado, se sente fortalecido até em você poder ajudar. E quando a gente fala fazer o bem, é tantas formas que você pode fazer isso, né? Principalmente nos dias de hoje, é o ouvir, né? A gente vê assim, tem tantas pessoas amarguradas, tantas pessoas precisando às vezes de uma palavra amiga, e você não pode se esquivar de fazer isso, né? O bem tem que estar em toda parte, em todo lugar e em todo momento. E é verdade, né, Teca? Quando a gente olha o exemplo do Cristo, né? Ele era o bem a todo momento, toda hora, nem perguntava a pessoa, né? Ou então não queria saber se merecia ou não. Ele fazia o bem pelo bem, né? Porque o espírito puro é a condição que nós almejamos, né, pela doutrina espírita, é o nosso objetivo, é a nossa meta,
né? Sair da condição de espírito imperfeito, onde predominam ainda vícios e imperfeições, e chegar à plenitude das virtudes, né? Do domínio da matéria, que o Cristo conquistou isso, né? Claro, nas várias encarnações que ele teve. Tá aí, pessoal, sempre lembrando que se quiserem acessar novamente essa mensagem, né, que tem como título Não Desistamos do Bem, pode ser através do site da Federação Espírita do Paraná, né, o feparaná.com.br, ou através do momento.com. Lá no busca, digita o título da mensagem, vocês terão acesso a ela novamente, ok? Bom, vamos passar para o nosso estudo da manhã, lembrando que nós estamos estudando o livro de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, né? Caibar Schutel é uma pessoa muito querida, do seu Hugo, nosso mentor espiritual hoje, que coordena não só o Centro Espírita Allan Kardec, mas também o Lar Infantil Marília Barbosa e também esse programa. Ele era apóstolo, né? Podemos até dizer isso, né? Não discípulo, né, Teca, mas apóstolo de Caibar, né? E Caibar deixou um legado muito grande, Caibar Schutel, ele que viveu na região de Matão, e a gente vinha até comentando no carro, né, Antônio, do trabalho que ele teve na época, né? Na época o espiritismo era muito mais combatido que nos dias de hoje. Hoje ele é mais aceito, claro, né? Porque as pessoas mudam, as sociedades evoluem, né, e passaram a entender que o Espiritismo veio para somar como uma doutrina cristã. E nós estamos estudando esse livro e hoje a passagem que nós vamos analisar tem como título A Prisão de Pedro e João, né? Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 1 a 4. E diz o seguinte, ele é bem curtinho, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, enfadados, ou seja, bravos, né, por ensinarem eles, Pedro e João, ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha, brigaram com Pedro e João por causa disso, né, trazendo a verdade divina que aprenderam com o Cristo, né? E uma das características, né, dos fundamentos da mensagem cristã é isso, a imortalidade da alma, né, que eles falavam. E segue dizendo, né, no texto, e deitaram mão neles, quer dizer, os prenderam, né, e os detiveram até o dia seguinte, pois já tinha chegado a tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e elevou-se o número dos homens a quase 5.000. Essa é a passagem que o evangelista Lucas nos traz em Atos dos Apóstolos, né, Teca? E tem bastante ensinamento nesse trechinho que Caibar vai analisar na sequência, né? Falando principalmente de orgulho e egoísmo, né? Verdade, Miguel. E quando ele fala do orgulho e do egoísmo, né, já que você deixou esse parágrafo aí, lá no livro O Evangelho dos Humildes, né? Acho que é Eliseu Rigonati, né, que é o que escreve, ele faz uma orientação lá que eu achei bastante interessante, né, em questão dessa questão do orgulho, quando ele diz assim, que a verdadeira religiosidade, ela se expressa pela humildade posta a serviço do próximo. Olha, o não desistamos do bem, né? E não pelo orgulho, né, que é o qual ele exige ser servido. É prova de orgulho e presunção querer alguém titular-se mestres das coisas divinas, né? É o que estava acontecendo aqui nessa passagem de Pedro e João, né? Os saduceus, os sacerdotes, né? Eles, orgulhosos que eram, né? Eles estavam se querendo mostrar mestres naquele momento. E mesmo os que desempenham cargos religiosos, qualquer que seja a religião a que pertençam, eles são simples espíritos em aprendizado na escola terrena. Então, esses nossos companheiros aqui, né, os seus sacerdotes, os capitão do templo, os saduceus, eles eram extremamente orgulhosos, né? Eles traziam, além de orgulhosos, egoístas, né? A gente não pode esquecer disso. E eles queriam, assim, ter sempre a razão em tudo e não admitia de forma alguma que aqueles humildes, aqueles
como a gente pode dizer, umas pessoas do povo fazer coisas que eles não estavam fazendo. E isso para eles era uma coisa assim, era agressivo. E por conta disso, então, que eles queriam que se fizesse, que foi realizada então a prisão de Pedro e de João. Então a gente vê assim que se a gente for aprofundar mais nessa questão, né, a gente vai ver que naquela época a perseguição ela era muito grande, né, em cima dos cristãos e em cima desses apóstolos, tanto que eles tiveram assim mortes terríveis por conta dessa perseguição. Mas a gente vê também que essa perseguição ela não fica só lá não, viu gente? Ela aconteceu muitas vezes em outras situações também, né, Miguel? É verdade, Teca, a gente até observa nos dias de hoje, né, acontecendo justamente isso, não só nas religiões, mas em todas as categorias de trabalho, de vida que a gente vê na nossa sociedade, né? Quando você falava, eu notei que uma coisa interessante, hoje a gente observa na vida, né, a palavra hierarquia, né, que a gente às vezes traduz para doutrinas e religiões, né, mas no Espiritismo nós estudamos um pouco isso e entendemos que a hierarquia que predomina entre os espíritos é a hierarquia moral, né? Quando a gente observa lá a escala espírita apresentada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a diferenciação entre as ordens de espíritos, sejam imperfeitos, bons e puros, é de natureza moral, evolutiva, né? Mas nós temos aqui na Terra, quando nós olhamos, por exemplo, vamos pegar uma empresa, por exemplo, né? Então ali tem o dono da empresa, tem o presidente da empresa, depois tem os diretores, e aí sim, né? De acordo com a profissionalização, com o conhecimento, né? Com a oportunidade, nós vamos ter essa gradação hierárquica natural, porque é uma empresa da matéria, né? Ela obedece determinadas leis da matéria que são necessárias. Então vai ter um especialista lá fazendo um determinado trabalho que ele estudou para aquilo, ele trabalhou para aquilo, né? Acima dele tem o superior dele, o chefe dele, que estudou mais que ele, tem mais tempo de empresa e assim por diante, né? Então isso é uma coisa natural da matéria. Então, como nós estamos trabalhando coisas do espírito, então é isso que a gente observa aqui, é de natureza moral. Tanto que, né, Antônio, a gente observa que mesmo eles sendo presos, né, pelo pouco que eles conseguiram falar, ou pelo o que eles disseram, né, do modo que eles disseram e o que eles transmitiam também na parte fluídica, pessoal, isso é muito importante. Só queria destacar isso, né? Quando nós falamos e nós vivenciamos aquilo que nós falamos, junto com isso vai uma energia verdadeira, pura, fluídica, que atinge as pessoas. Quando a gente fala uma coisa e não vivencia aquilo, né? É bem ao contrário do que Jesus diz, do sim, sim, não, não, né? Então aí as nossas palavras ficam vazias, ficam sem forças. Tomemos cuidado com isso, que a gente seja sim, sim, não, não, né? Então, se a gente vai falar do bem, como era a mensagem de abertura de hoje, que a gente primeiro tem esse bem dentro do nosso coração e depois nas nossas atitudes. Porque se nós formos falar disso, o nosso exemplo, a nossa vivência vai contradizer e não vai ter força nenhuma. Então, os apóstolos, aqueles que deram sua vida pela mensagem cristã, além deles falarem do que eles haviam aprendido com Jesus, e no caso aqui é isso, né? Eles estavam ensinando aos povos que sofriam, que tinham dores, né? Falando do reino dos céus, eles também colocavam nisso toda a sua capacidade fluídica e fazer com que as pessoas também sentiam benesse nessa informação, né, Antônio? Isso vai junto também, a gente observa muito isso quando a gente está na casa espírita e a gente está em contato com outras pessoas e a gente ouve, a gente vê atitudes nos trabalhos assistenciais dessa transmissão, desse fluido muito bom que nos alivia e nos faz bem, né? E essa energia que tentamos vivenciar, né? Que tentamos viver, que é a energia promovida por Jesus, pelo Cristo, que está em nós, né? Que está com todos nós, independente da nossa crença, independente do nosso credo religioso. Nesse capítulo, nós observamos que o nosso querido Caibá, que quando escreveu esse livro, na década de 30, ainda encarnado,
ele sofria muita perseguição por parte dos religiosos da época. E a perseguição que se refere nos Atos dos Apóstolos é a perseguição de religiosos que estavam no controle, no comando da época em contra os apóstolos, que permaneceram trabalhando após a ressurreição do Cristo, que o Cristo voltara, provando da imortalidade da alma, de que nenhum de nós morre. Jesus prova através da sua ressurreição de que a morte ela não existe. Assim como depois, no século XIX, a doutrina espírita chega revivendo tudo isso, relembrando para nós todas essas informações. E naquele período crítico em que as perseguições aconteciam de forma muito violenta, os religiosos, os saduceus, os fariseus, eles não admitiam que aqueles homens, antigos pescadores, que viveram com o Cristo, ao qual eles haviam levado ao madeiro, humilhando, levando à morte dele, o sacrificando, para tentar impedir que essas ideias chegassem até os dias de hoje. E tudo em vão, porque essa coisa nossa do orgulho, do egoísmo, nós temos que ter muito cuidado quando falamos disso, porque como espíritas, e que nós entendemos perfeitamente de que fomos criados espíritos simples e ignorantes, nós estávamos lá encarnados nesse período. E qual era a nossa função? A nossa função seria a de estar ali participando da prisão de Pedro e João? Será que nós não estávamos lá também dando força a essa prisão, promovendo também ataques a essas ideias novas que surgiam naquele período, quando Cristo esteve conosco, quando Ele mesmo veio viver o amor, ensinar o amor, quando Ele veio trabalhar os nossos corações? Então, é difícil nós falarmos disso, porque nós temos que ter esse cuidado, que às vezes nós parecemos estar acusando alguém, e essa acusação ela tem que ser levada a nós mesmos, porque passaram-se mais de 20 séculos e essas ideias, elas permanecem ali nos cantinhos, elas não chegaram a eclodir de maneira a modificar o mundo por completo. O nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações que está se encaminhando para um mundo de regeneração, mas que tem muita dificuldade nessa questão de nós promovermos o bem, como diz a mensagem, para não esquecermos o bem, promovermos o bem para o outro desinteressadamente, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Os ensinamentos do Cristo são perfeitos. E por que as religiões, tendo esses ensinamentos perfeitos, as lideranças que vieram pós o Cristo, tiveram essa dificuldade e ainda as têm? Por que tanta dificuldade em manter esses preceitos vivos, mas vivos não apenas na palavra, não apenas escritas, mas vivos nas nossas atitudes? E eu digo a vocês, até mesmo porque isso está dentro de cada um de nós, a dificuldade que temos de controlar o próprio orgulho, o próprio egoísmo. Porque quando essas lideranças, elas estão no comando, elas não querem perder. Elas não querem perder a sensação de estar mandando, de estar ali no poder e ceder. E daí, eles não admitiam que aqueles dois homens curassem, porque eles não faziam nada. Eles não admitiam que aqueles homens divulgassem a ressurreição de Jesus, porque eles já tinham feito de tudo
para negar essa ressurreição, para negar que o Cristo não iria morrer. Fizeram de tudo, então não admitiam que isso se procedesse. E até hoje, os homens no poder têm dificuldade e eles usam da força, o poder temporal, e não esqueçam disso, o poder temporal, porque as coisas da matéria, todas elas somem. Você procure os homens do poder dessa época. Aonde eles estão? Aonde está Roma agora, que teve o seu êxito em 500 anos de poder? Aonde está? O que é que ela faz hoje? Aonde estão esses homens que tentaram de alguma maneira, de forma totalitária, oprimindo os mais fracos? Eles continuam no poder? Hoje estão um pouco enrustidos, se escondendo até com aquela pele do cordeiro. Mas o Cristo nos alertou, o Cristo deixou nas Escrituras, e nós podemos ver isso lá em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 13, o Cristo vem trazer um alerta muito forte quando ele fala dos 7 ais. E ele alerta aos religiosos, aos que estão no poder. Ele alerta principalmente os que estão no poder religioso, porque esses estão revestidos de cordeirinhos, como se fossem bonzinhos. E ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que cerrais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso está no versículo 13. Lá no início desse capítulo, quando ele começa a falar dos 7 ais. Esse é o primeiro ai. Ele alertando sobre essa questão de que isso viria a acontecer, como de fato ainda hoje está acontecendo. Mas como espíritas que somos, acreditamos na imortalidade da alma, na reencarnação, sabemos de que nós mesmos, séculos atrás, participamos dessas aventuras do espírito, muitas das vezes nascendo no seio da igreja, promovendo também esses desmandos, porque quando estávamos no poder, também queríamos só para nós. E aí, não existe justiça sem a visão da reencarnação, meus queridos, porque ora nós estamos no poder e ora nós estamos na miséria. Isso a reencarnação promove. É lei de Deus, é lei natural. E a lei não escolhe, não tem privilégios, não é parcial, ela é imparcial. Ela não diz, não vai ser corruptível, ela é incorruptível. A lei de Deus, ela é eterna e ela é desde o princípio, ela é desde aquele momento até hoje a mesma lei. Precisamos aprender o que somos nós, o que queremos nós, o que estamos fazendo nós, observarmos o nosso próprio eu, para não nos enganarmos, não sermos hipócritas, não sermos o cristão que é o cristão de longe. Ah, eu sou cristão, independente da sua fé religiosa, se ela é protestante, se ela é católico romana, se ela é pentecostal, se ela é hoje evangélica. Independente disso, observe se você é um cristão que faz aquele simples preceito, quando disse o Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque quando encontrarmos aqueles verdadeiros apóstolos, vocês vão encontrá-los, porque eles vão dar o exemplo de muito se amarem. Assim nos ensinou Jesus. Verdade, Antônio. E é interessante o destaque que Caibar vai dar para o orgulho, né? E era uma
uma classe de religiosos, e quando o Antônio comenta sobre religiosos, pessoal, todos estamos incluídos, nós também, espíritas também, porque essa religiosidade é algo intrínseco do ser espiritual, criado por Deus, que é espírito, né? Então, mas quando as paixões desgovernadas, elas assumem o controle, né? Como no caso que nós estamos estudando aqui, né? De um poder temporal de pessoas religiosas que viam pessoas humildes, muitas vezes sem instrução, sem ensino, sem estudo nenhum, né? Sem condições financeiras, promover curas que eles não conseguiam fazer. Por quê? Porque não acreditavam e extremamente materialistas, né? Então o orgulho deles falava muito alto nesse momento, né, Teca? Então é um aviso, um alerta para todos nós que estamos, que já nos encontramos já com a espiritualidade, que já valorizamos o ser espiritual que habita em nós, como seres imortais, como filhos de Deus, e que a gente acredita, né, Teca, que é somente através do aprimoramento moral é que nós vamos conseguir dar o salto de qualidade tão necessário, né? Com certeza. Eu acho interessante também, né, a gente colocar aqui que quando ele fala aqui que enquanto o Pedro e João falavam, né, o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, eles não aceitaram, eles estavam muito bravos com aquelas colocações que esses dois apóstolos faziam. Então, eu acho interessante a gente saber quem eram os saduceus, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, logo na introdução lá, ele vai nos trazer assim um resumo de quem eram essas pessoas, que fica bem, bem claro para a gente poder entender o porquê que eles estavam tão bravos, né? O que faziam eles serem tão opostos àquela ideia da ressurreição dos mortos e tudo. Então ele fala assim que os saduceus, eles vinham de uma seita judia, né? E que eles não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus, mas entretanto eles criam em Deus, nada porém esperando após a morte. Então era aqueles que assim, a vida é uma só, vamos viver, né? Não tem nada depois, acaba tudo ali no túmulo. Então para eles aceitarem essa ressurreição dos mortos, era uma coisa muito difícil. E ele continua falando assim nesse resumo, dizendo assim que além de tudo eles eram extremamente materialistas e eram também os sensuais da época. Então veja só que a partir do momento que a gente começa a ver quem eram essas pessoas, a gente começa a entender o porquê de tanta oposição, né, que eles estavam fazendo aos ensinamentos do Cristo. E não era só eles não, porque os fariseus também não eram diferentes. Os fariseus eles tinham eles tomavam parte ativa, né, nas controvérsias religiosas. Eles eram orgulhosos e, acima de tudo, eles tinham excessiva ânsia de dominação. Olha como era difícil para eles aceitar que os outros faziam alguma coisa que eles não podiam fazer, que estava longe daquilo que eles acreditavam, e também não se esforçavam, né? Na época não se esforçavam em tentar entender aquela doutrina que Jesus trazia, né? E eles falam assim, eles tinham tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins, não é? Olha só, gente, como que era a coisa, olha o egoísmo, né? Falando alto ali. Então eles pensavam em si e não nos demais. E acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Esse, pelo menos, eles fingiam pelo menos que acreditavam, enquanto que os saduceus, eles eram contrário a isso. Então, a gente olhando esses... E eu convido vocês, né, quem puder, né, adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver lá na introdução coisas assim muito interessantes para a gente tá estudando. E lá ele fala a respeito de cada um desses daqui, fala sobre os escribas, os samaritanos, né, e aí a gente vai entender cada um e a gente vai conseguir entender essas colocações que são feitas aqui, porque de repente a gente fala assim, saduceu, mas a gente não tem nem ideia quem era, né? Quem são esses? Quem eram esses sacerdotes, né? Então vai ficando mais fácil da gente fazer esse entendimento. E saber também, o Antônio falou ali no comentário dele, que Caibar, ele foi assim bastante também perseguido, né?
pelo povo que também não entendia a doutrina que ele ali também estava pregando. E o espiritismo, como o cristianismo, eles passaram por momentos assim tristes, né? E eu acredito que outros também, outras religiões também, porque a gente se enquadra em todas, né? Mas a gente vê assim que, independente, né, dos saduceus, dos sacerdotes serem contra e proibirem eles de falarem, mas a gente vê que eles arrecadavam, o rebanho estava crescendo, né? Porque ele fala aqui no final que o número dos homens, né, que creram já era mais que 5.000. Então a gente vê que isso, se a gente trazer isso para os nossos tempos e trazer isso para a nossa filosofia, né, a doutrina espírita, a gente vê que é a mesma coisa. Ela começou também muito atacada e tudo, e hoje a gente vê que ela já é não só uma filosofia, mas é uma ciência e é também uma religião, porque ela fala do Cristo, ela fala de Jesus. E eu acho interessante que, para quem quiser entender um pouquinho mais, enquanto a gente estava estudando tudo isso daqui, eu estava olhando no livro O que é o Espiritismo, gente. No capítulo 1, quando fala da pequena conferência espírita, logo ali no comecinho, tem um primeiro diálogo que fala sobre o crítico. Então, e a gente também, né, como a gente vê assim nesse texto, nós somos bastante críticos. Muitas vezes a gente não conhece uma situação a fundo, mas a gente dá a nossa opinião e muitas vezes bem fora do contexto, né? E é bem interessante, eu convido vocês a estudarem. É um texto longo, né, mas muito interessante. Eu fiquei lendo nossa, eu achei muito profundo. Eu ainda não tinha visto esse tema, olha só. Aliás, eu ainda não tinha visto esse livro, né, Miguel, que eu falei que eu ia adquirir esse livro porque eu ainda não tenho. Mas eu estava lá na biblioteca ontem, estava mexendo lá e vi esse livro e fui pesquisar e vi isso, e eu achei muito interessante. E em determinado momento desse diálogo que está acontecendo entre Kardec e esse visitante, ele diz uma coisa que me marcou muito. Ele diz assim, olha, se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se porém é uma verdade, não há diatribe, eu acho que é assim que pronuncia, que possa fazer dele uma mentira. Assim como, gente, se nós trouxermos esse texto aqui para esse que nós estamos estudando, é a mesma coisa. A verdade que Jesus trazia era tão verdade que ela está aqui até hoje. Ela não acabou, não é, Miguel? É verdade, é isso mesmo. E como verdade permanece. Por isso que o Espiritismo, desde o século XIX, ele só tem a crescer, né? Em termos de adeptos, em termos de desenvolvimento de ideias. Não que vá alterar o que Kardec escreveu, não. Isso fica para sempre. Mas mais desenvolvimentos, mais interpretações, agora com a consciência mais desperta, né? Esse livro que a Teca comentou é uma das obras fundamentais de Allan Kardec. Aliás, é a obra que Kardec recomenda para aqueles que não conhecem a doutrina, que tenham o primeiro contato com ela, que é o Espiritismo. Ele escreve esse livro em 1859, 2 anos depois de haver lançado o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina. Então, o próprio Kardec escreveu esse livro para facilitar o entendimento das pessoas. Na primeira parte são 3 diálogos, né, Teca? Muito interessante, um crítico, um padre e um cético. Isso. E depois, na segunda parte, é todo um resumo da doutrina espírita, de maneira simples e profunda ao mesmo tempo, que é para a pessoa entender o geral da doutrina. Aí sim, aí depois ele vai para as outras obras, vai para o Livro dos Espíritos, para a Revista Espírita, que é onde ele vai aprofundar os seus conhecimentos. Fica aí a nossa dica, né? O livro se intitula O que é o Espiritismo, né? De Allan Kardec. Bom, pessoal, vamos passar para a mensagem do nosso querido amigo Zé Antônio, né? Através da Reflexão Espírita, que hoje traz como tema Reencarnação de Elias. Olá, amigos. Allan Kardec vai registrar na questão 132 de O Livro dos Espíritos uma pergunta muito importante, completa, complexa, que vai extrair da espiritualidade superior, dessa falange de espíritos iluminados, responsáveis pela iluminação do nosso mundo com a verdade, sob a orientação do Cristo. É a seguinte a questão: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A pergunta, ela já traduz muito ensinamento, muito conhecimento,
Porque quando se fala em finalidade, significa que alguma coisa está acontecendo com algum fim. Espíritos estão vindo nascer na Terra. Por quê? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. Por que que precisa o espírito se encarnar? Então a questão, ela é muito intensa, porque ela está perguntando a Deus, por que que não fica no mundo espiritual, uma vez que somos espíritos, uma vez que somos seres imortais, por que temos que encarnar? E os espíritos superiores respondem assim: Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E nisso está a expiação. E tem outras orientações que nós não vamos comentar. Vamos falar sobre a necessidade da encarnação. Por que missão? Por que expiação? Quem que estaria em missão numa encarnação num planeta físico? Um espírito que já tem a bagagem. Jamais um espírito recém-criado por Deus, imaturo, imperfeito, teria uma missão. Ele teria um grande aprendizado pela frente. Então tem que ser espíritos que já evoluíram. Então se ele fala que para uns é uma missão, significa que são espíritos que já evoluíram, mas evoluíram onde? Encarnando. Naturalmente, em uma encarnação, se evolui a ponto de se desempenhar missões, é preciso mais de uma encarnação, reencarnando. E aí vai entrar o tema, o propósito da nossa reflexão. Reencarnação. Um dos temas mais importantes da doutrina, o dogma da doutrina, como dizem os espíritos superiores, a reencarnação. Ela é pouco comentada, é pouco citada na sociedade em que nós vivemos. Pensa-se nela, mas fala-se pouco nela, brinca-se com ela. Na outra encarnação joguei pedra na cruz. Mas ninguém vive a realidade, a compreensão de que está dando uma continuidade, de que já esteve aqui no século passado, há 500 anos, há 1000 anos. Não se soma essa trajetória. É tão intensa a encarnação, mesmo sendo uma reencarnação, que a gente esquece das vidas pregressas, e a reencarnação passa a ser um fato dúbio, até para a ciência. Embora tantos aspectos de evidências científicas que a reencarnação nos oferece, através de pesquisas, como a de Amendras Nath Banerjee na Índia, na década de 60 do século passado, como dos psiquiatras Ian Stevenson e outros, tantas pesquisas científicas, professores aqui do próprio Brasil, que fizeram pesquisa através do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica. No entanto, a reencarnação ainda é um dogma, quer dizer, passa a ser algo ligado à fé, quando deveria estar ligado às leis naturais, à ciência. Hoje eu vou apresentar para vocês um texto que vira um contexto que não tem como aqueles que são cristãos, não tem como não compreender que se fala da reencarnação. Por quê? Porque é citado em 4 textos do Velho e do Novo Testamento, é citado por um dos profetas, talvez 2, Malaquias e Isaías, é citado, comentado 2 vezes por Jesus, o nosso Mestre. Então, e é registrado pelo historiador, o evangelista Lucas, que vai investigar a história de Jesus e encontra a história da reencarnação de Elias. Porque lá na profecia antiga já estava escrito, diz Malaquias, que Elias teria de vir preparar o caminho de Jesus, o caminho do Messias. Então, estava já, lá nas profecias estava escrito, predito, anunciado. Malaquias 4, 3, 4, 5, 6 dos versículos está escrito
Elias há de vir preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus toma Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor e se transfigura, no outro dia na descida, depois da materialização do Espírito de Moisés e Elias, os apóstolos perguntam: mestre, mas não está escrito que deveria Elias vir antes do Messias? Quer dizer, se o Senhor é o Messias, não teria de vir Elias? Eu vou ler as palavras de Jesus para vocês não terem dúvida de que é Jesus falando. Então Jesus, ele diz assim: Elias já veio. Olha que interessante. Elias já veio e não o conheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também farão padecer o Filho do Homem. E está registrado na tradução da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento. E eles, os três, Pedro, Tiago e João, entenderam, os discípulos entenderam, que Jesus falava de João Batista. Então, se João Batista era o Elias, ele estava num outro corpo. A isso nós chamamos reencarnar, tomar um outro corpo. Então aí nós vamos lá em Lucas encontrar a história da vida de Elias. Não podia estar mais clara quando diz assim que o anjo Gabriel, o Senhor, aparece para Zacarias lá no templo, se põe ao pé direito do altar, enquanto Zacarias está lá com o seu incenso, e diz assim, Zacarias leva um susto, né, se atemoriza. Ele diz assim: Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e você porá nesse filho o nome de João. Aí vai dizer o Espírito de Gabriel, anjo Gabriel, que dali, depois de alguns meses, vai lá anunciar para Maria a vinda de Jesus. O mesmo Espírito que se incumbiu dessa mensagem vai estar registrado por Lucas. Ele vai dizer assim, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: esse Espírito será grande diante do Senhor. Por que diante? Porque ele tinha que vir antes, né? Ele não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e irá diante dele, de Jesus, no Espírito e na virtude de Elias. Ali está Lucas dizendo que quando o Espírito, o anjo Gabriel, foi anunciar para Zacarias no templo que viria o precursor do Messias, ali estava vindo Elias. Então ele chama cheio do Espírito Santo, porque é um espírito evoluído, um espírito que vem em missão. Então, quando a gente leu a definição da encarnação, diz os espíritos superiores, ou nós estamos em missão ou em expiação. Expiação é quem está comprometido com as leis de Deus. Aqui no caso é um espírito evoluído. Olha o que Jesus comenta do espírito de João Batista, do espírito de Elias, no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: Jesus, em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, no reino dos céus, o menor é maior que ele. Então, Jesus está falando que aqui na terra, o espírito de João é um dos mais evoluídos que a terra conheceu. E aí ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até a vinda de João. É Jesus falando, está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, e diz assim Jesus, e se vocês quiserem dar crédito, João é o Elias que deve vir. É Jesus falando. João, o Batista, é Elias que deve vir. Então, ele está dizendo que a volta de Elias não foi como Elias, lá no Monte Tabor materializado. Foi num outro corpo, renascido na terra.
Então Jesus está trabalhando com as leis naturais através do fenômeno da reencarnação, e nesse caso que nós estamos apresentando para a reflexão de hoje, que eu peço a vocês, busquem Malaquias no capítulo 4, busquem Lucas no capítulo 1, a história da reencarnação de Elias, busquem Mateus capítulo 11, Jesus falando de Elias ser João Batista, e na descida do Monte Tabor, Jesus falando, Elias veio e eles entenderam que era João Batista, e todos nós vamos compreender que Jesus trata naturalmente as leis de Deus, a reencarnação, como um fenômeno da justiça, da magnanimidade, da misericórdia de Deus para a evolução das criaturas na Terra. Concluindo, qual é o objetivo da reencarnação? Ou é uma missão, ou é uma expiação para quem está comprometido através das vidas sucessivas com as leis de Deus. Aí vem a pergunta, mas e as provas? Tudo é prova, porque quem está em expiação, se vence é uma prova. Quem está em missão pode não cumprir sua missão, pode não dar conta de sua missão, pode falhar sua missão e não venceu sua prova. Tudo é prova aqui na Terra, porque a Terra é um educandário de progressão espiritual, de ascensão espiritual. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, pessoal, nosso queridíssimo Zé Antônio, nosso anjo protetor agora, né, da espiritualidade amiga. Ele é um dos atuantes agora a nos envolver, a envolver todos os amigos do Centro Espírita Allan Kardec, da Casinha do Pão que ele frequentava aqui em Londrina, né, e foi um dos fundadores. Enfim, muita saudade desse querido amigo, né, Antônio? Uma pessoa que se preocupava em passar a mensagem limpa, né, do Evangelho de Jesus, né? Isso, um verdadeiro professor que esteve conosco, que trouxe muitos ensinamentos dentro do Evangelho, na visão espírita. E a você, meu querido ouvinte, que está aí do outro lado, se questionando se é verdade, se não é verdade a reencarnação. Lembre você de uma coisa, meu querido irmão. Por que você está aqui? Qual a finalidade de você estar aqui na Terra? Por que que você é pai? Por que que você é mãe? Por que que você agora ainda é filho? Qual a razão do que você está vivendo? Questione-se, pergunte-se e lembre-se de que só existe um caminho, só existe uma verdade. É o Cristo. Todas as verdades estão nos ensinos do Evangelho do Cristo. Lá você vai encontrar as respostas. Busque a Jesus. Busque o Cristo, vivendo no dia a dia, amando e se amando-nos uns aos outros. Jesus abençoe-nos a todos. Um bom domingo. E, Teca, hoje nós observamos no estudo do programa, né, vários fundamentos da doutrina, né, começar pela imortalidade da alma, quando fala da ressurreição de Jesus. Agora o texto do Zé Antônio falando da reencarnação, outro fundamento, né, muito bom para todos nós, né? Nossa, o Zé em poucos minutos deu uma aula pra gente de reencarnação, né? Ele tem uma sabedoria, um conhecimento, eu tenho muita admiração por esse espírito hoje, né? Porque é de uma sabedoria, de uma lucidez, assim, nossa, muito grande. Eu só gostaria, assim, de colocar só para a gente fechar o assunto que nós estávamos falando lá dos apóstolos, que eu achei bastante interessante, que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, da estranha moral. É um capítulo, gente, que, olha, eu aconselho todos lerem. Não só ler, mas estudá-lo, né? Porque ele é muito profundo e a gente vai entender coisas assim que de repente a gente fica assim, nossa, mas por que isso, né? E Kardec nos esclarece tão bem aqui. Mas no item 13, então a gente vai entender quando aqueles
aqueles sacerdotes, saduceus, estavam tão irritados, né, com Jesus. E por que isso então? Porque Jesus, porque Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no porque, portanto, certos de que, matando o homem, mataria a ideia. E isso não aconteceu, porque a ideia, essa sobreviveu, né? E sobreviveu por quê? Porque aquilo que a gente falou, ela era verdadeira, ela era uma verdade, e ela está aqui até hoje, né? Então, eu acho bastante interessante. Eu só vou colocar isso aqui para a gente encerrar e dizer também que toda ideia nova, forçosamente, ela encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem luta. Então, gente, fica a nossa orientação aqui para que vocês estudem, né? Procurem esses livros que a gente comentou aqui, o Evangelho, o capítulo 28, o que é o Espiritismo, que também vai nos fazer entender, né, a doutrina espírita no todo, e buscar sempre nos aprimorar cada vez mais, né, e nos colocarmos sempre assim na posição de estudarmos antes mesmo da gente fazer um pré-julgamento. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos dê um domingo de muita paz e uma semana de muita luz. Muita paz a todos. E nós do programa também desejamos um domingo pleno de realizações, que tenhamos todos muita luz. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.